Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra os outros. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça ao Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nessa noite a sua palavra fale ao nosso coração e nos mostre mais o seu prazer nessa noite. Seu desejo, Senhor, sua graça derramada sobre nós. Usa o teu Espírito Santo para ministrar a nós, Senhor. Fala ao que prega e fala aos que ouvem nessa noite. Em nome de Jesus. Aqui esse capítulo 3, ele é muito amplo, né? Então, não sei se já perceberam, mas essa aqui é a terceira mensagem que a gente está dando nesse capítulo 3. Colossenses, a gente poderia dizer assim, para resumir, o capítulo 1, Paulo trata mais especificamente sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que nós já estudamos, né? Sobre a pessoa de Cristo, a sua obra na cruz do Calvário. O capítulo 2, Paulo dá algumas advertências para a igreja acerca de algumas coisas que poderiam acontecer para desviar os crentes da direção que o Espírito Santo estava dando à igreja em Colossos. Quando a gente entra aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele trata da nossa união com o Cristo glorificado. E nós já vimos numa das primeiras mensagens qual é, na verdade, o verdadeiro sentido da vida cristã. Nós olhamos primeiro para o propósito da cruz, só que a cruz objetiva. O que é a cruz objetiva? É tudo que Cristo fez em seu lugar para te fazer filho de Deus. Ou seja, ele enviou o seu filho que nasceu, que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, reinando gloriosamente. Isso a gente chama, biblicamente, da obra consumada de Cristo na cruz. É a cruz objetiva. Ou numa linguagem mais simples, é a cruz exterior. Mas aqui, esse capítulo 3, Paulo inicia dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitado, versículo 1 do capítulo 3, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, versículo 3, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí nós paramos aqui nesse versículo 1, 2 e 3, olhando agora para um outro lado da cruz. O primeiro lado da cruz é a cruz objetiva. Qual é o segundo lado da cruz? É a cruz subjetiva. Aquilo que a gente chama da cruz que opera para transformar o meu caráter. Aquela cruz que, quando Cristo morreu, se lembra que nós olhamos para Romanos 6? Quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Quando Cristo subiu aos céus, eu subi aos céus. Então, esse lado da cruz, a gente chama da cruz subjetiva. Para você entender isso melhor, é aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Quando Paulo diz assim, no versículo 19 de Gálatas 2, ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Mas como assim? A cruz de Cristo não é só dele, é para me salvar.
Mas quando essa cruz se torna real na minha experiência, a minha vida prática, no meu viver diário, essa cruz que Cristo morreu também é minha. Estou crucificado com Cristo. A morte de Cristo é a minha morte. O sepultamento de Cristo é o meu sepultamento. A ressurreição de Cristo é a minha ressurreição. A ascensão, a subida aos céus de Cristo é a minha subida aos céus. Isso a gente chama da cruz subjetiva. Só que Gálatas 2:20, Paulo diz assim: e a vida que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Aí ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Como que Cristo vive em mim? É por meio dessa obra objetiva externa da cruz, que agora é a obra subjetiva que eu interiorizo, eu vivo essa experiência. Tipo, vamos usar exemplo agora, claro. Quando a mulher te aborrece, quando o filho faz pirraça, quando a gente tem problema na rua com pessoas no nosso trabalho. Vou te dar um exemplo. O que você faz? Você briga, você discute, você bate no filho? Qual é a sua atitude? Aí que a cruz precisa operar. É no seu diário viver que a cruz entra para operar, gente. Você entendeu? Como? Uma pessoa te desafia e você pode revidar. O que você faz? Você toma a cruz, sossega o seu eu e fica quieto. Por isso que Pedro diz assim, ele quando maltratado, ele não revidou. Ele quando injuriado, ele não fez ameaças. Você vê Jesus na cruz falando para o ladrão da cruz, por que você está falando isso de mim? Por que você está se comportando assim? Eu sou o filho de Deus. Não, irmão. Enquanto o outro ladrão na cruz acusa Jesus, ele fica quieto. Ele não revidava. Ele não apontava as pessoas. E a gente tem muita facilidade, né? De que uma pessoa pisa no nosso calo, o que a gente faz? A gente revida logo, bate logo de frente. Comigo é assim, comigo eu resolvo logo. Aquela famoso dito, eu não levo, como que eu não levo para casa? Eu não levo desaforo para casa. Claro, tem situações, irmão, que de fato existe uma ira santa em certas necessidades que a gente tem. Isso a gente olha para João 2. Jesus faz um chicote, um azorrague, entra no templo, vira a mesa, quebra o pau e diz: a casa do meu pai é casa de oração. Não fazais da casa do meu pai um lugar de salteadores. Mas nem sempre a gente deve ter essa atitude. Tem atitude que a gente deve tomar olhando. Olha como Paulo vai dizer. Por quê? Olha o versículo 5 de Colossenses 3, Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Viu? A vida cristã é uma vida de morte, irmãos. Morte na experiência do seu viver diário. Você não gosta de praticar? Tem gente que gosta da vida prática da igreja, não é? Tem gente que, se possível, nem... A vida prática é justamente isso, fazer morrer na hora certa. Você tem que morrer. O que tem que morrer em mim? O que eu tenho que deixar ficar lá no túmulo para nunca mais sair? Quem já foi em sepultamento aqui? Hã? Você chegou perto do morto, você falou, sai daí! O morto não te responde. Morto, tá morto. Por isso que Paulo diz que o fazer morrer é uma ação contínua. É uma ação diária. Tomar a cruz é aquilo que Jesus falou em Mateus 16:24. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Para que tomar a cruz para seguir Jesus? Por causa disso aqui, por causa da prostituição, da impureza, da paixão lasciva, do desejo maligno, da avareza que é a idolatria. Essas coisas do versículo 5, elas são o que a gente chama de velho homem. O seu velho eu é cheio de prostituição, é cheio de impureza, é cheio de paixão, cheio de lascívia,
cheio de desejo maligno, cheio de avareza, que é a idolatria. Olha o versículo 8 agora do capítulo 3 de Colossenses. Paulo diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez, olha agora, que vos despistes do velho homem com suas ações. Deixa eu te falar aqui que está dentro de você. Existem duas naturezas em nós, irmão. A que mais você alimenta é que tem mais força. Tipo, por que eu estou mais forte do que o Derek? Porque eu me alimento mais que o Derek. O Derek está fazendo quanto de jejum para perder peso? 36 horas, irmão. Então, eu me alimento mais, eu fico mais robusto. Né, Rodrigo? A gente fica mais cheinho. Tem duas naturezas em nós, irmão. Você entendeu? Paulo diz no versículo 9 que essa natureza é chamada de velho homem. O que é o velho homem? O velho homem é essa natureza terrena do versículo 5 de Colossenses 3. Essa natureza que nunca está satisfeita com nada. Ela quer sempre mais. Ela está buscando mais coisas da terra. Por isso que nos outros estudos nós falamos que os verbos que Paulo usa aqui em Colossenses 3 é lindo. Ele diz assim: buscai, pensai, fazei. Olha só no versículo 8. Despojai. Olha, irmão, são verbos que tenho que entrar em ação. Ué, mas não é Deus que tem que fazer? Ele faz. Mas Deus, ele não age sozinho. Deus não me coloca numa rede espiritual e fala assim: agora, Fábio, dá o seu jeito que daqui eu vou ficar olhando para ver o que eu vou fazer aqui, você fica aí tranquilo, deitado na rede. Só espere eu fazer. Não, irmão. A vida cristã é uma guerra, é uma batalha contra esse velho homem. E Paulo, quando vai no versículo 12 que a gente está estudando hoje, ele diz assim: revesti-vos. No versículo 8, Paulo diz: tira a roupa velha do velho eu. Quem já chegou do trabalho cansado, o Rodrigo bem sabe disso agora. Você trabalha o dia inteiro, a roupa fica o quê? Suja. Você fica sujo, né? O negócio fica colando. O que você quer fazer? Quando você chega do trabalho, você quer se despir. Você quer entrar no banheiro, mulher, dá uma toalha aí. E vai pro banheiro para se despir, tirar essa veste velha, essa veste suja, essa veste que está contaminada. Essa tem que ser a nossa experiência. Primeiro tem que tirar essa veste velha, irmão. E tem crente que ainda fica com essa vestimenta antiga nas costas. E na verdade, o versículo 12, Paulo diz assim: revesti-vos. A palavra se revestir, depois que você toma banho, naturalmente, se você passou 3, 4 dias com aquela roupa, naturalmente que você tem que trocar de roupa. O que é se revestir? É colocar uma nova roupa. É isso que Paulo está dizendo. Olha como que ele vai dizer: revesti-vos, pois, coloque agora a roupa de eleito de Deus. Amém, irmãos? A verdadeira veste de um filho de Deus é a roupa dos eleitos de Deus. O que Paulo está falando? Eleito de Deus é aquilo que ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando ele diz assim, lindamente, né? Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Por quê? A eleição, a escolha divina é um propósito de Deus na minha experiência diária, para que eu caminhe como eleito nessa terra. Eu não posso viver aqui como uma pessoa, né, que não representa Deus na terra. Por isso que Pedro, quando escreve, ele diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque nós somos uma nação eleita, irmãos. Somos eleitos de Deus.
vírgula, santos. Por que a gente tem que ter uma veste santa? Porque nós somos eleitos, não é veste de roupa. É esse revestir-se da santidade. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. É o texto que o Derek postou lá no grupo hoje. Paulo rogou, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Olha só, Paulo vai dizer assim, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que Paulo usa a expressão santos, porque o que é ser santo? É ser de Deus. Aquele que se revestiu de Jesus Cristo, ele é uma pessoa separada, irmãos. Isso aqui é o que a gente chama da igreja. Quem é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um povo eleito, separado para Deus. É um povo santificado para Deus. E Paulo continua dizendo assim, amados. É outra característica da igreja. Primeiro, a igreja é escolhida por Deus. Segundo, a igreja é santificada por Deus. Terceiro, a igreja é um povo amado. Isso é um novo homem. O que é um novo homem? Olha o versículo 10, para você entender que Paulo vai usar a mesma expressão do versículo 12. Ele diz assim, vos revestistes do novo homem. O que é um novo homem? Não é uma coisa velha. O novo homem, Paulo diz que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha o 11. O que é um novo homem? É a igreja. A igreja, no 11 ele diz assim, na igreja não pode haver grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. O que é a igreja? É Cristo, que é tudo em todos. Amém, irmãos? É um grupo eleito, é um grupo santo, é um grupo amado. Isso é um novo homem. Não é um negócio assim místico. O novo homem cabe nele, na igreja. Grego é quem gosta de estudar, quem gosta de conhecimento. Cabe na igreja judeu. Cabe até quem é religioso na igreja. Judeus é extremamente religioso. Circunciso era uma prática judaica, cerimonial. Incircunciso eram os gentios, que não tinha nenhuma prática, não estava preso a nada, a nenhum conceito, costume, tradição, cultura humana, nada disso. E Paulo continua, o bárbaro era aquelas pessoas mais hostis, sem educação, sem conhecimento, sem nada. E ele continua, cita o escravo mesmo, porque nessa época, aqui no primeiro século, existiam pessoas que eram escravos um dos outros. Os livres, que mesmo depois de livres, que saíam debaixo da escravidão dos seus senhorios, eles eram livres, mas ainda continuavam ali. Por quê? Não era a questão da sua posição étnica. Era o que Paulo vai dizer, Cristo é tudo em todos. Por isso que aqui nós não perguntamos aonde fulano congrega, da onde que é, da onde que vem, irmãos. Nós estamos no novo homem, amém? Somos o novo homem. Tudo fora do novo homem é o que Paulo ele tenta nos mostrar, é velho. Quer começar a ter crise, problema com outros crentes, com as pessoas que não congregam, começa a fazer listinha de relação com ela. Da onde você veio, da onde que você é, o que que você faz, qual é o número da sua casa. Irmãos, na verdade, a gente tem que entender que todo filho de Deus, no versículo 12, é eleito, santo e amado. O que que a gente tem que ter? Vírgula, versículo 12, ternos, afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse aqui é o caráter do novo homem. Esse é o nosso viver de igreja. Quer saber se você é crente? Se você é misericordioso com as pessoas. O que é misericórdia? Misericórdia é quando as pessoas estão realmente em seus erros, naquelas situações horrendas, e você vai lá e abraça
Abraça a pessoa. Acompanha, anda com ela, não fica perguntando: por que você está fazendo isso? Por que você é assim? Não, irmãos. Por isso que Jesus falou que ele queria misericórdia e não sacrifício. Misericórdia, Tiago diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas hoje a gente sabe que tem pessoas que não têm misericórdia das pessoas. Vê a situação da pessoa e quer atacar, quer apontar, quer dizer que está errado, quer dizer que não é crente. Não, irmãos. Porque olha como Paulo diz, bondade. O que é bondade? 1 Pedro 2, ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. A bondade é uma característica de Deus Pai, que foi manifesta na figura da pessoa do seu filho. Quem era Jesus na terra? Ele era um homem cheio de bondade. Abraçava as pessoas, conquistava, amparava. Ele era um bom pastor. E Paulo continua, humildade. Como a gente precisa disso aqui? Como os crentes são orgulhosos, né? São altivos, presunçosos, batem no peito, querem mostrar que são, irmãos. Jesus falou assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Seja humilde. Pedro diz assim, Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. E hoje o que mais a igreja, o novo homem, essa igreja que a gente tem vivido na terra, o que precisa de crentes com humildade. Que o padrão da nossa vida, irmãos, não precisa ficar mostrando que a gente é crente, falando que é crente, né? E hoje as pessoas se comportam assim. E Paulo aqui está nos chamando para vestirmos a roupa, revestivos de humildade. E ele continua, mansidão. Jesus falou assim, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Você quer herdar essa terra aqui, que vai ser restaurada no futuro, quando Jesus vier arrebatar a igreja passar pelas bodas do Cordeiro. A grande tribulação na terra, no final dela, o Senhor vai voltar, que é a sua segunda vinda. E vai ter uma batalha nessa terra chamada Batalha do Armagedon. Depois dessa batalha, Satanás vai ser preso por 1000 anos. Nós vamos reinar sobre essa terra. Só que Jesus colocou uma qualificação para quem vai reinar sobre a terra. Ele falou, é os mansos. Manso não é igual freira e frei católico, não, amém, irmão? E fica assim, que não tem atitude. São pessoas com espírito manso. Por isso que Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O padrão de mansidão é o Senhor. E Paulo continua, longanimidade. Isso aqui é o que mais a igreja necessita nesses últimos dias. Ser longânimo com as pessoas. A gente passa por cima dos outros igual um trator, né? Não serve para mim, passa por cima, pá, e larga para lá. O irmão falou isso para mim. Larga esse irmão, passa por cima dele, larga isso para lá, rapaz. Irmão, se a gente não for longânimo com as pessoas, quem vai ser, irmão? Até mesmo, Pedro diz assim, que foi a longanimidade de Deus nos dias de Noé, que Deus não ficou 120 anos fazendo com que Noé preparasse a arca para as pessoas entrarem. Por isso, espera pelos outros. Amém, irmão? Espera, seja longânimo. Nem todo mundo vai caminhar com a medida que... Você está pensando que nós chegamos aqui assim? Quantas pessoas caminhou comigo, irmãos? Quantas pessoas andou com passinhos devagar? Vamos, Fábio. Vamos, irmão. Aí hoje a gente chega aqui, olha o versículo 13, a gente chega no versículo 13, a gente fica exposto, porque o versículo 13 diz assim, suporte um ao outro. O que falta hoje na igreja? É suportar os outros. A gente quer se encontrar no culto. E quando a igreja é grande, que é bom. Você não vê ninguém, não fala com ninguém, não senta perto de ninguém, terminou o culto, você pega a sua... Vai embora, cara. Agora, suportar uns aos outros
Paulo diz assim, é com perdão mútuo. Porque suportar, irmãos, é abraçar quando as pessoas erram com a gente. Aqui é o novo homem na prática, a igreja na prática. Essa igreja muito espiritual é muito perigosa. A igreja é isso aqui, tem que perdoar mutuamente caso alguém tenha alguma fofoca porque fez de você. Você já foi acusado? Quando a pessoa fala mal de você? Tem um irmão que ele sofreu acusação pública e ainda escreveram uma carta contra ele. Espalhou na região onde ele estava. De vez em quando eu vou lá. Acredita que ele recebe as pessoas que o acusaram e nunca se retrataram sobre o que escreveram naquela carta? Você imagina alguém escrever uma coisa contra a Dilceia, sua mãe, e pendurar para todo mundo ver, irmãos? Esse foi o sentimento de Jesus na cruz. Se lembra que eu comecei a nossa comunhão falando da cruz? O que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, tem coisas que as pessoas fazem contra a gente que eles nem sabem o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. O que a gente tem que fazer? Perdoar, mas perdoar não significa, deixa eu te ensinar, que você tem que andar perto da pessoa, amém? Tem que caminhar com ela e tem que abraçar ela, não, mano. Perdoar é liberar. A palavra perdoar no grego tem um significado de liberar a pessoa. É deixar ela ir, porque quando você não perdoa, você prende ela a você. Você coloca ela agarrada contigo. Quando você perdoa a pessoa, perdoar é deixar ir. Só que necessariamente, quando eu perdoo o Derek, se ele fez alguma coisa comigo, necessariamente eu não preciso andar com o Derek, mas está perdoado. A gente caminha por outros lugares, se a gente se encontrar, a gente se abraça, mas necessariamente não precisa andar junto. Olha agora, Paulo diz assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Por que a gente tem que perdoar? Porque o Senhor nos perdoou, irmão. O novo homem é o homem que perdoa, é a mulher que perdoa, é o jovem que perdoa. Isso aqui está ausente da igreja, por isso tanto problema entre os crentes. E quando perdoa, os líderes dizem assim, não, tem que ficar aqui, tem que morrer aqui. Isso aconteceu comigo, irmão. Os caras fizeram, aconteceram, e depois falou, você tem que ficar aqui. Aí eu ensinei para eles, irmãos, perdoar não é que eu tenho que continuar aqui, debaixo disso aqui, vivendo isso aqui. Perdoar, irmãos, é desatar as ataduras que está prendendo aquela pessoa a você. Por isso que lá em João 20, 22, Jesus soprou sobre os discípulos, recebei o Espírito Santo, e aqueles que você perdoar serão perdoados. Para que a gente tem o Espírito Santo? Para deixar o outro ir, para a gente não ficar remoendo, né? E Paulo continua, versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por quê, irmãos? O perdão necessita do amor de Deus. O que vincula perdão, amor e perfeição é o que junta isso aqui, é o amor que está no meio. Perdão e perfeição. A palavra amor aqui é agapeu. Tem um sentido daquele amor deliberado de Deus através de Cristo na cruz. O que Deus pediu para que nós fôssemos perdoados? Exigiu alguma coisa da gente? Nada. Ele falou assim, recebe o meu filho, creia no meu filho e eu vou te perdoar. Não pediu nada. Porque está baseado no amor. O que é o amor? O amor é aquele de 1 Coríntios 3. O amor, ele não se ufana, ele não se exaspera. O amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor jamais acaba, irmão. O amor é uma manifestação da própria vida de Deus para o homem, irmãos. Por isso que essa terra ainda não foi destruída. E Paulo continua no versículo 15.
Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Aqui tem um problema. E que as pessoas não conseguem perdoar, se manter no amor de Deus para ter paz. Por causa do coração. Paulo diz aqui, a paz seja o árbitro. Quem já foi numa partida de futebol, esses campinhos de várzea? O que tem no campo? Não tem um árbitro? O que o árbitro tem? O árbitro tem cartão vermelho, cartão amarelo, né? E apito. Esse árbitro aqui é a consciência do nosso coração. Quando não há perdão no nosso coração, quando não há amor no nosso coração, não há paz. E quer saber, você não precisa de nenhum líder falando para você perdoar, para você amar, para você ter paz com a pessoa. Você tem um árbitro no seu coração. Você tem aquele camarada com o cartão vermelho e o cartão amarelo. O cartão amarelo no futebol é para quê mesmo? Mas é uma advertência. Às vezes, o Senhor começa nos advertindo, nos dando cartão amarelo durante o dia todo. E a gente não percebe que o Espírito Santo vai demarcando lugares no nosso coração. Agora, Tereza, amarelo. Amarelo. O que é amarelo? Quando o sinal de trânsito, vamos usar outra figura. Quando o sinal de trânsito dá amarelo, é já para o cara, quem dirige, o que você vai? Hã? Atenção, pô! Né? Amarelou, atenção. Eu tô aqui, o Pedro, todo dia para atravessar o roteiro. Quando dá amarelo, os caras passam. Ninguém tem, irmãos. Assim é o nosso coração. Quando der aquele alerta, é que o Senhor, ele quer falar com você. Pastor não vai falar com você, presbítero não vai falar com você, diácono não vai falar com você. Tem um árbitro dentro do seu coração que fala com você. Às vezes ele pega aquilo lá, ele já está com o cartão vermelho. Eu estou vendo o documentário do Castor de Andrade. É uma coisa maldita a vida daquele homem. E Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava dentro desse texto aqui, botei a série para ver e estava lendo a Bíblia. Isso que é bom de ter o Espírito Santo. A gente bota a série maldita e ainda fica com a Bíblia. E quando eu estava vendo a série, me chamou a atenção. O cara, o árbitro do Bangu, que era o time que ele patrocinava, ele era patrono do Bangu, e ali o árbitro não cobrou um pênalti. Gente, o Castor de Andrade foi para cima do árbitro e todo mundo foi, o árbitro foi espancado. É sim a nossa experiência, irmão. Às vezes o Senhor já nos deu um cartão amarelo, já nos deu um cartão vermelho, a gente fica ali, ó, batendo de frente com o Senhor, marretando. Não, eu vou resolver, eu vou fazer, eu sei como age. Irmão, é isso que Paulo está dizendo aqui, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecido. Mas como que você vai agradecer se você não perdoa, se você não ama, se você não tem paz? Aí o nosso coração fica angustiado o dia todo. Já ficou assim? É que o árbitro já te deu o cartão amarelo, você não ouviu a voz do árbitro. Ele está com o cartão vermelho te advertindo, você também ainda não ouviu. Então é difícil agradecer pelo corpo. Por que Paulo usa a expressão aqui, estamos num só corpo? Porque nesse corpo você vai encontrar quem vai pisar no seu calo e você vai ter que perdoar. Quem vai falar mal de você e você vai ter que amar. Quem vai tirar a sua paz e você vai ter que orar para, Senhor, me dar paz com essa pessoa. Transforma essa pessoa. Para você entender isso, se lembra de Mateus 17, quando Jesus estava no monte, se transfigurou, virou um Senhor, lá apareceu Moisés e Elias, e Pedro falou, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. De repente uma voz do céu falou, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Você já leu Mateus 18? É a famosa petição de Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão?
É depois do monte. Você vai ter que descer para encontrar as pessoas que vão pisar no seu calo, que vão te criticar, que vão tirar a sua paz. Por isso tem que ter o árbitro, amém, irmãos? Não pode ter o coração de Castor de Andrade, amém? E o Zap tinha medo dele, porque ele mandava matar. Ele mandava matar as pessoas. E às vezes nós nos comportamos, irmãos, como Castor de Andrade. O Senhor está falando no nosso coração e a gente não ouve. O Senhor está nos advertindo, a gente não ouve. Paulo continua o versículo 16 assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui, se houver perdão, amor, paz, um ouvido atento no seu coração para o árbitro que mora em você, quem é esse árbitro? É o Espírito Santo. É Jesus Cristo. Paulo diz, consequência de ouvir a direção do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz, a palavra vai habitar em você. Amém, irmãos? Você vai ter direção quando você abrir esse livro. Mas não abre igual uma caixinha de surpresa, amém, irmãos? Pega o livro e leia o livro. Eu quero ler o livro de Atos, o livro de Mateus. Leia a Bíblia. Eu não estou entendendo. A Bíblia, entenda, não é para ser lida para você entender, irmãos. Jesus falou assim, Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de isso aqui é a boca de Deus, irmãos. Não é a boca de Fábio Falcão, a boca de Rodrigo, a boca de aqui é Deus falando. Quando você abrir a Bíblia, deixe a Bíblia, a palavra de Deus habitar ricamente em seu coração. Deixa Deus penetrar. Como que ele fala? Pela palavra. Não, por isso que, não me entenda mal, por isso que a gente não precisa de um profeta na nossa reunião, se levantando, eis que o Senhor diz assim, assado não, irmão, leia a Bíblia. A direção de Deus para o homem é a Bíblia, gente. Quer ouvir Deus falar? Abre a palavra. Eu quero entender, se Deus te chamou para entender a palavra, compra um dicionário, compra um comentário bíblico. Vai na internet, vê vídeo no YouTube, vê corte no Instagram, vê podcast, mas leia a Bíblia, porque Paulo diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Olha só, para te instruir. Instruí-vos e aconselhar-vos. Para que tem que ler a Bíblia? Porque uma hora você vai encontrar lá no trabalho do seu filho alguém que vai pedir ajuda. Deus, eu descobri que você é cristã. Estou com problema na família. Hoje eu vi na terapia do Pedro. A menina lá, atendente, passou no telefone. Tá com problema no casamento? É assim, 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 assado. Essa ali é a Bíblia. Voltou, nós estamos no grupo, você não está entendendo, eu vou no pessoal e vou falar com você. É assim que se age. É homem e mulher, é marido de... Rapaz, dentro do consultório cheio de gente. Eu lembrei disso aqui, irmãos. A palavra tem que habitar, porque uma hora alguém vai te procurar com problema no casamento, vontade de se suicidar, desanimado, com ansiedade, crise de pânico, com filho nas drogas. Elas vão crescer, irmão. Tá pensando que suas filhas vão ficar desse tamanho a vida toda? A gente tem que instruí-los. Tá aí minha filha, de maior. Foi lá no grupo da comunhão de Angra dos Reis, perguntando sempre onde é a reunião. Sabe por quê, irmão? A palavra tem que habitar na gente. Para a gente instruir. E Paulo diz assim, e aconselhar. Aconselhar-vos mutuamente. Tá pensando que eu não preciso de aconselhamento, irmão? Eu acho que o irmão Fábio não precisa, eu preciso também. Preciso de acompanhamento, preciso de instrução. Vocês têm lido a Bíblia para me ajudar, amém? De vez em quando manda um versículo para mim que eu gosto, irmão. Os outros pensam que a gente é super espiritual.
a gente passa pelos mesmos conflitos que cada um de vocês. Todo conflito, ansiedade, depressão, angústia, crise de pânico. Essa semana eu vi tudo rodando, eu falei, tô em pânico. Tô com crise. Aí a gente se lembra da palavra, né? Aquele que habita! Aí a crise vai embora. Nós temos problemas, irmão. E a gente acha que a gente está num patamar acima do outro. Por isso Paulo diz assim, em toda sabedoria louvando a Deus com hinos, salmos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, terminando 17, tudo que fizerdes seja palavra, ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Paulo termina dizendo assim, olha, adore a Deus em toda circunstância, pegue um salmo, salmodeia com o Senhor. Se você quer ver o que é os salmos, bota no YouTube assim, salmos cantados. Ou bote lá no YouTube, salmos de Daniel Lidick. Vocês vão ver o que é o salmo cantado. É o que eu mais tenho ouvido nesses últimos 15 anos, os salmos cantados, os salmos lidos. Porque a gente precisa salmodiar, irmãos. Cânticos espirituais. Né? Eu estava em Miguel Pereira com os irmãos um tempo atrás, e o irmão começou a cantar uma canção, e de repente o irmão começou a trazer uns cânticos espirituais, se lembra? Gente, tomou a reunião. O que é cântico espiritual? É aquilo que não está na pastinha, não está na harpa cristã, não está no inário cristão, no cântico manancial. Não está no livro. Está no coração dos irmãos. Aquilo que sai do seu coração. E hinos. O que são os hinos? Hinos são frases curtas, que você pode tomar a palavra, tipo, mensagem da cruz, hinos sobre Deus. Como a gente precisa? A gente precisa desse viver do novo homem, que canta para Deus. Se lembra de Paulo quando estava preso? O que Paulo fez quando estava preso? Meia-noite, amarrado de pés e mãos, ele começou a cantar. Às vezes, no nosso desespero, eu não tenho muito essa prática, mas a minha vizinha tem. Como a mulher louva. A mulher bota lá e fica ouvindo, e às vezes a gente fala assim, isso aí nem... Irmão, adoração não tem nada a ver com o que você pensa. Às vezes o que o Senhor está ministrando a Elaine não ministra a mim, ministra a ele, é diferente de mim. Mas que todos nós possamos, nesse novo homem, como parte da igreja do Senhor, perceber que o Senhor precisa de adoração. Como nós, nesses últimos dias, precisamos entender que o Senhor quer ser adorado. E se não houver adoração no nosso coração, a gente busca o Senhor. Porque nem sempre, né, a gente está no melhor dia, no melhor momento, né, na melhor atmosfera espiritual, mas o Senhor pede que a gente adore o nome dele. Adorar nas provações, adorar no meio das lutas, adorar no meio das guerras. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te louvamos, Senhor. Agradecidos a Ti pela grandeza da Sua palavra, de como o Senhor é bom a nos mostrar cada sentença das Escrituras e, através dela, guiar a nossa vida, guiar a nossa casa, guiar a nossa família, Senhor. Pedimos a Ti, como Paulo disse aqui em Colossenses 3, que a palavra, nessa noite ministrada, pode habitar ricamente em nós. Não deixe a palavra se perder do nosso coração. Que a Sua palavra habite, faça morada, que ela encontre em cada canto do nosso ser, do nosso coração, Senhor, que ela nos dê o desejo de perdoar, o desejo de amar, o desejo de ter paz. Que esse árbitro interior guie a nossa vida. Esse árbitro do Espírito Santo nos mostre cada direção que devemos tomar, Senhor. No nosso trabalho, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na igreja, Senhor. Não queremos dar um passo sem que o Senhor nos guie, Senhor. Por isso pedimos a Ti nessa noite, ó Espírito Santo, guie a nossa vida,
Instrua-nos, nos aconselha, nos direciona, nos mostra o caminho a seguir diariamente. Não queremos ser crentes que seguem seu próprio caminho. Nós queremos a sua direção. Por isso, abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que não deu para estar conosco. Senhor, também pedimos pelas crianças que estão ali no quarto. Visite cada uma delas nessa noite. Fala ao coração dela. Senhor, vá ao encontro dela nessa noite. O Senhor fale aos corações delas também. E abençoe os nossos filhos. Abençoe o Pedro, Senhor. Sua saúde. Abençoe a Esté em Angra dos Reis. Senhor, abençoe a nossa casa, Senhor. Abençoe os filhos da Teresa nessa noite. Seu filho que está lá naquele lugar, visita. Salva ele para ti. Regenera o seu coração. Transforma, traz ele para ti, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Também toma os filhos da Joana, toma o Michel. Traz o Michel de volta, a Michele, como tu fizeste com Raniele, Senhor. Também faça com eles, também os seus netos, seu bisneto, Senhor. Toma a nossa família nessa noite. Entregamos tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.